Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Nós vamos dar continuidade a essa nossa lição de número 12. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema da unção preciosa. O nosso objetivo com essa lição, meus irmãos, é que a gente possa entender o significado realmente, o significado bíblico de unção espiritual. E hoje nós vamos começar falando sobre uma das preciosidades da unção que atinge a nossa vida, que é a unidade cristã. Quando se fala em unidade cristã, nós pensamos na nossa irmandade, né, em Cristo. E nós vamos começar com o primeiro verso que está lá no Salmo 133, que diz: "Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos." Quando se fala em unidade cristã, esse versículo é um dos que vem logo à nossa mente, né? Só que esse irmãos que tem aí nesse versículo, na verdade, não são os parentes de sangue que nós temos. Aqui são aquelas pessoas que são trazidas pela graça de Deus, aqueles irmãos em Cristo. Claro, também podem ter alguns parentes, né, de sangue, nesse meio, mas nós estamos falando dos nossos irmãos em Cristo, que compõem, o que devem compor, né, a nossa unidade cristã, né, o corpo de Cristo, formado por todos aqueles que foram trazidos da graça de Deus, através da graça de Deus. E nesse versículo desse salmo, o salmo de Davi, na verdade, Davi ele estava demonstrando a sua alegria por essa união, né, a união entre os irmãos, fez com que ele se alegrasse. Por quê? Nessa passagem, nesse texto, eles estavam em um período pós-conflito, pós-turbulência, em um reino que estava completamente dividido. E depois desse período, Davi se alegrou porque viu que os irmãos permaneceram unidos, né? Existia unidade entre os irmãos, né? Eles, cada um com suas particularidades, juntos cooperavam para a obra, para o reino de Deus, e ele se alegrou com isso, se alegrou com essa unidade, graças à preciosa unção que operava sobre todos aqueles irmãos, né? Hoje a gente vive momentos um pouco difíceis, né? Mas a gente espera que a nossa unidade ela não se abale, né? Passando tudo isso, passando esses dias, esses tempos turbulentos, a gente espera que a nossa unidade cristã possa estar cada vez mais acesa, né? Que nós possamos nos alegrar e vivemos unidos, cooperando para o reino de Deus, né? Para as coisas de Deus. E, na verdade, nesse texto, a continuação dele, o salmista Davi, ele compara essa união dos irmãos com o óleo. Lembra do óleo que a gente falou no domingo passado, né? O óleo que desce para a barba e vestes de Arão, né? No domingo passado nós falamos um pouquinho sobre o óleo, né? Na verdade, nessa época bíblica, o óleo ele era algo caro. Não era barato como nos nossos dias, que com pouco valor, com pouco dinheiro, a gente consegue comprar vários tipos de óleos, né? Mas naquela época o óleo era algo bastante caro. Mas quando um rei ele era ungido, ou um sacerdote, né? Era escolhido e era ungido com esse óleo, eles não economizavam, né? Usavam bastante esse óleo porque era uma ocasião alegre, era uma ocasião de festa e eles não tinham pena de utilizar o óleo. E dessa mesma forma, em comparação com isso, né? Mesmo o óleo sendo caro, eles não economizavam diante de momentos felizes. Dessa mesma forma, nós temos que expressar sem pena, sem economizar, a nossa alegria em estarmos unidos, né? Em nos congregarmos com os nossos irmãos, né? A unção que era presente através do derramar de óleo naquela época, ela deve estar presente nos nossos dias sem pena, através da nossa alegria, né? Quando a gente se congrega, quando a gente se encontra com os nossos irmãos, nós temos que demonstrar toda essa nossa alegria, que é um momento de festa, é um momento de adoração, né? E na verdade eu acredito que todos devem estar ansiosos, né? Por esse momento no qual nós poderemos estarmos juntos, nos congregando, né, novamente, todos juntos, demonstrando a nossa unidade cristã. Essa mesma verdade, meus irmãos, nós encontramos em João 13:35, que diz: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros."
Olha só que interessante esse outro texto, né? A nossa característica, o que nos mostra, o que nos faz sermos discípulos de Deus é o amor que nós temos uns para com os outros. Eu só vou me interessar em pregar o Evangelho, em falar de Cristo, em trabalhar na obra de Cristo, se eu tiver amor pelas vidas que serão atingidas. Quando nós não temos amor pelo próximo, pela outra pessoa, por aquela que vai receber, ser beneficiado pelo seu trabalho, pela sua palavra, pelo seu louvor, então você não vai se interessar em fazer. Quando a unção do Espírito realmente habita na nossa vida, então nós demonstramos o nosso amor pelos outros fazendo a obra do Senhor, né? Não adianta dizermos que somos ungidos de Deus se não temos amor para com os outros. É impossível, né? Então, nós somos conhecidos como discípulos pelo fato de termos amor uns para com os outros, e não necessariamente só com aqueles laços de sangue, mas também com os laços cristãos, né? Os laços da nossa fé, na verdade, né? Se nós de fato fomos ungidos por Deus um dia na nossa vida, e se realmente o Espírito Santo habita em nós, meus irmãos, então a unidade cristã deve ser uma marca na nossa vida enquanto igreja. Se nós formos mudados, somos moldados diariamente pelo Espírito Santo, então a unidade cristã está presente nas nossas vidas, está presente em nós. Nós sentimos essa união, essa cooperação mútua para com a obra do Senhor. Claro, divisões, discórdias, elas existem dentro da igreja, existiam antigamente na época da Bíblia, na época que Davi falou esse salmo, e existe até hoje, muitas vezes, né, dentro da igreja. Na verdade, isso existe primeiramente porque, infelizmente, algumas pessoas não foram verdadeiramente salvas e nem transformadas, né, pelo Espírito Santo. A gente sabe que dentro da igreja nem todos foram transformados ainda, né? Alguns estão nesse processo de transformação, nessa luta, né, da carne contra o espírito para tentar se transformar, abandonar aquele velho eu. E isso dificulta muitas vezes o relacionamento, né, nosso com essas pessoas. E também acontecem essas discórdias, essas divisões dentro da igreja, porque os salvos são pessoas imperfeitas. São pessoas incompletas quando se trata de santificação. Eu, enquanto cristão, nós, enquanto cristãos, não podemos nos achar perfeitos e somente encontrar defeito em outras pessoas, né? Pessoas que ainda não foram transformadas, pessoas de caráter difícil, né? Personalidades fortes. Muitas vezes a discórdia parte de nós mesmos, porque nós não somos pessoas perfeitas, nós estamos aqui nessa terra de uma forma incompleta, né, na verdade. Então, tudo isso acontece dentro da igreja porque se trata de pessoas humanas, né, pessoas na qual estão diariamente tentando brigar contra esse pecado que nos cerca, né. E o apóstolo Paulo, ele nos lembra que o nosso chamado, meus irmãos, e a nossa vocação enquanto crente, enquanto cristãos, é para preservarmos essa unidade, não deixar que essa unidade se perca, se quebre, né? Preservando ela em humildade, né? Com amor. Os temperamentos difíceis, né? As discórdias, elas são vencidas, são quebradas com a nossa unidade, com a nossa humildade, né? Um sentimento humilde de nossa parte. São quebrados com o nosso amor. E lá em Efésios 4:3 diz assim: esforçando-os diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, Paulo ele nos orienta, nos chama para nos esforçarmos para preservar essa unidade, né? A unidade que habita por meio do Espírito entre nós, que somos igreja do Senhor, ela tem que ser preservada e nós temos que nos esforçar por isso. Às vezes pessoas se levantam com palavras duras, às vezes atitudes nos machucam, mas a gente tem que se esforçar para quebrar isso aí, nos mantermos unidos, né? Muitas vezes dói, né? Alguns comentários, alguns julgamentos por parte de próprios irmãos, nossos irmãos, né? Que chegam a nos machucar, nos ferir, mas nós temos que nos esforçar para quebrar isso.
Se o outro lado não está conseguindo, que nós possamos fazer a nossa parte, porque lá na frente pode ser que a gente não consiga, que a gente provoque a discórdia e a gente vai precisar que a outra parte quebre, derrube, né? Derrube toda essa dificuldade com um objetivo maior, que é a nossa unidade não ser abalada, né? Que nós possamos viver em paz, né? No vínculo da paz que o Espírito nos dá. Através disso, então nós temos que nos esforçar, porque, meus irmãos, a humildade e o amor são necessários. Quando se fala de unidade, de convívio entre os irmãos, tem que existir humildade, tem que existir amor, né? Por causa das nossas próprias diferenças enquanto pessoas, né? Nós somos pessoas diferentes. Eu penso diferente dos irmãos, eu faço uma coisa diferente da qual você faz e nós temos que, com humildade e com amor, aceitar tudo isso, né? Com humildade e com amor, nos esforçar para que isso não atrapalhe a nossa unidade, não atrapalhe a nossa união enquanto igreja. A igreja, ela deve ser mais unida cada dia, né? Ela deve se dedicar a isso, né? A viver de uma forma em conjunto, né? A viver de uma forma que as adversidades não derrubem a nossa união, o nosso elo, a nossa ligação. E nós temos que nos alegrar, né? Quando a igreja, a cada dia, ela se torna mais e mais unida, nós, enquanto irmãos, nos alegramos até mesmo de estarmos unidos, né, na companhia dos outros irmãos, né? Nós, enquanto IPNE, já vivenciamos tantos momentos maravilhosos, né, na qual nós nos reunimos em viagens, em retiros, em eventos, na qual nós percebemos o quanto é maravilhoso, o quanto nos faz bem a companhia do nosso irmão, né? Então, nós temos que, a cada dia, buscar mais essa união, buscar mais estarmos juntos enquanto igreja, né? Mas aí, quero finalizar com uma pergunta. E se o congregar-se com os santos não me traz alegria? Você pode já ter passado por momentos como esse. E se o fato de eu estar junto ou estar me congregando com o meu irmão não me traz alegria? O que é que nós precisamos fazer? O que é que eu preciso fazer? O que é que você precisa fazer? Primeiramente, irmãos, nós temos que nos examinar. Se vocês observarem o tema dessa parte dessa lição, fala da unção, a preciosidade da unção nos dando a unidade cristã. Se você não se alegra com a unidade com o seu irmão, será que a sua unção está bem? Como você está, né? Primeiro nós temos que nos examinar, né? Olhar o que está alterado, digamos assim, né? No nosso espírito, o que precisa ser reparado no nosso espírito. Será que o erro está somente no próximo ou nós podemos melhorar em algo? Depois de nos examinarmos, nós temos que pedir a Deus que coloque dentro de cada um de nós esse sentimento de alegria, né, sem pena, né? Nos alegrar sem pena de estarmos congregando com os nossos irmãos. Esse sentimento, meus irmãos, é fruto do Espírito. Se nós não temos essa alegria de estarmos nos congregando com os irmãos, o Espírito Santo ele não está operando por completo em nossas vidas. Então, nós precisamos corrigir isso. Nós vamos finalizar essa parte, né, sobre a unidade cristã, mas a nossa oração nessa manhã é para que Deus multiplique os frutos do Espírito em nossas vidas. Que nós possamos logo, logo estarmos alegres, juntos, fortalecendo a nossa unidade cristã. E que o nosso Deus nos abençoe para que, enquanto igreja, possamos estar unidos a cada dia. Amém?